Meu nome é Pedro, eu sou médico do GRAU. O GRAU é Grupo de Resgate e Atendimento a Urgências e Emergências. O GRAU já está implementado no estado há 27 anos e há 3 anos está aqui em São José do Rio Preto. Tá? A gente faz todo tipo de atendimento de urgência, seja clínico ou traumático, acidentes, acidentes com arma de fogo, demais. Nós trabalhamos da seguinte forma, somos um bombeiro, que no caso hoje é o Rosendo, tá? Ele dirige a viatura para a gente, é um médico e no mínimo um enfermeiro. Hoje nós estamos com 3 enfermeiras, a Nancy, Flávia e a Kelly. A Kelly está fazendo um estágio aqui com a gente, é de Araçatuba, Isso. É de Araçatuba, vai abrir uma base lá e ela está fazendo estágio aqui com a gente. Ingresso? Já falo ingresso? Para entrar no GRAU, parte médica, eu vou pedir para as meninas falarem a parte da enfermagem. Para entrar como médico no GRAU, são 6 anos para você se formar médico e como pré-requisito, você tem que ter no mínimo 4 anos de formado, mais especialidade, ou seja, além de eu me formar, eu tenho que fazer uma especialidade, ou seja, na área clínica, cirúrgica, anestesiologia, medicina intensiva ou cardiologia. No meu caso, eu sou cardiologista e intensivista. Tá? Além desses pré-requisitos, é uma prova teórica, uma prova física, tem que fazer atividade física no âmbito militar, na escola de sargento da Escola de Bombeiros. Escola de Bombeiros. Escola Superior de Bombeiros. E depois tem análise de currículo e depois a classificação geral. Tá? Queria pedir para uma das meninas, a Nancy ou a Flávia, falar como é que é o ingresso da parte da enfermagem. Nós também é um concurso, por meio de concurso do Estado. O pré-requisito para a nossa categoria foi ser enfermeiro e depois teve várias etapas do processo, assim como o processo dos médicos. Então teve a prova, depois prova de títulos, então quem tinha experiência já na área de atendimento pré-hospitalar, especialização na área de atendimento pré-hospitalar ou urgência e emergência foi classificando melhor, mas não era uma exigência. E depois a prova física também teve o TAF, que era classificatória e eliminatória. Então foram todas essas etapas que a gente está aqui hoje. Como é ser profissional do GRAU? É muito gratificante, a gente poder, num momento de dificuldade, de angústia de uma família, de uma pessoa, poder estar ali para ajudar. Então, nós ficamos aqui em São José do Rio Preto, no aeroporto, na base, na PB Aeroporto, e diante da solicitação, mediante a ligação 93, há o acionamento da unidade do GRAU. Tá? E chegando no local, a gente vai avaliar juntamente com... Nós sempre trabalhamos em 2 unidades, que é a USA do GRAU e mais a unidade de resgate do Bombeiros. Tá? Chegando no local, a gente avalia a situação e dá o atendimento a essa pessoa no local. Todo o equipamento que nós temos dentro de um hospital, uma terapia intensiva de uma UTI, a gente transporta junto com a gente na nossa viatura. De forma que a gente pode dar um atendimento de total qualidade no local do acidente, no local do evento que tem acontecido. Tá? Outra coisa que você pediu para falar é... Do operacional de você. Posso fazer uma pergunta? Sim. Qual a diferença do GRAU e do SAMU? Essa é a pergunta... Porque a gente conhece SAMU, Culturalmente a gente ouve falar do SAMU. Hoje, nós temos uma diferença seguinte, pelo fato de a gente ter um treinamento junto aos bombeiros, e nós temos equipamentos de proteção individual, ou seja, a gente consegue acessar a vítima juntamente com os bombeiros, ou seja, a gente pode chegar na vítima no local ainda. Por quê? Se você não tem esses materiais, esse equipamento de proteção, você não pode se expor ao risco de chegar até lá. Então você deixaria o bombeiro trazer o paciente até você. Nós não, nós vamos até o local, juntamente com nós temos não só os equipamentos, mas também fazermos o treinamento junto aos bombeiros de São Paulo. Tá?
E é o 193 que faz essa seleção? 193. E o 193... Não, mas é que eles fazem a seleção quando eles chamam o SAMU e quando Não, eles chamam o são grau? coisas diferentes, né? De acordo com o evento que acontecer, 192 é SAMU, 193 bombeiros. E de acordo com a gravidade que a pessoa passar a informação para o bombeiro que atender, ele vai designar a viatura mais adequada para a situação. E no SAMU a mesma coisa, se eles chamarem o SAMU e eles verem que não é algo adequado para o SAMU, que cabe mais no grau, eles indicam. Há uma integração. Isso né? que eu queria saber, Sim, há uma sim. integração. Até mesmo se nós estivermos em um atendimento e sair um atendimento com gravidade, há essa ponte de solicitação de apoio. Tá, porque a gente é leigo, né? Às vezes não sabe, acontece um acidente, a gente não sabe o que buscar, né? Por Deixa eu dar uma exemplo, esclarecida. Eu trabalho na equipe 193, tá? Eu faço atendimento 193 quando é a minha equipe, né? Tá? 193 ouve a comunicação do SAMU. E eu também fico lá no SAMU de vez em quando. Né? E o SAMU também ouve a comunicação 193. Então, algumas vezes coincide de mandar recurso dos dois para a mesma ocorrência, sem necessidade, apenas um. Mas a pessoa liga no 93 e liga no 92. E aí, por uma questão de operacionalidade, acaba um não ouvindo ou um chegando primeiro. E muitas vezes a gente trabalha junto, a gente apoia. Muitas vezes a usa do grau está empenhada. Lá no SAMU, essas duas meninas também trabalham no SAMU, tá? O SAMU tem duas usas à disposição lá. Então, muitas vezes a gente usa o médico do SAMU, a unidade de suporte avançado do SAMU, tá? É um trabalho complementando o outro, não tenha dúvida. A grande vantagem do grau, eu sou antes do grau, estou velhinho lá já, né? Tá? A vantagem do grau, o grau ele vai para o local mesmo sem constatar uma parada cardíaca, tá? Quando a gente trabalhava só com o SAMU, a operação era a seguinte: ligava o 93, uma parada cardíaca, que é um evento bem grave, tá? A gente mandava uma unidade de suporte básico, uma unidade de resgate. A unidade de resgate chegava lá, constatava realmente que era uma parada cardíaca, iniciava os procedimentos, aí a gente pedia o apoio do SAMU. E aí ia o médico do SAMU, tá? Agora não. O que a gente faz? Como está lá com a gente, o pessoal trabalha lá diretamente ligado a gente, suspeitou que é uma parada cardíaca, o médico vai junto, a equipe vai junto, tá? Chegou lá, não era, vira as costas e vai embora, tá? Mas esses 4, 5 minutos, né? O Pedro é cardio, né? 4, 5 minutos é a diferença entre a vida e a morte da pessoa, tá? Mas o SAMU, se não fosse o SAMU hoje aqui em Rio Preto, a gente estava no mato sem cachorro, né? Eles nos ajudam demais. Geralmente eles atendem mais as clínicas, né? E o bombeiro fica mais liberado para os traumas, tá? Acidentes e coisas parecidas. Mas nada impede que um ajude o outro. A gente vive se apoiando. A população também, a população já tem essa consciência de ligar no 93 quando é um trauma, ligar no 92 quando é algum caso clínico. E a necessidade do grau ou não, quem define é a equipe que está no COBOM, tá? Mas a imensa satisfação que a gente tem com o grau lá, né? Eu sou antes do grau, é que às vezes eles estão na rua, retornando uma ocorrência, ou eles estão praticando uma atividade esportiva e eles ouvem uma unidade de resgate indo para uma ocorrência, que muitas vezes até o centro de operações lá não classificou como necessária a presença da unidade de suporte avançado, e aí o pessoal entra no rádio lá e pergunta, né? Podemos apoiar? Há possibilidade de apoio? Isso é incrível, tá? Porque hoje em dia o pessoal não quer trabalhar, né? Você pega a maioria aí, todo mundo quer evitar o serviço. E o grau eles pedem para ir, tá? Isso é gratificante. Então, a população de Rio Preto aí está bem servida, né? Não só pelo grau, mas também pelo SAMU. Mas o grau veio para agilizar demais o atendimento pré-hospitalar. E além do mais, eu acredito que agora nos próximos anos, né, talvez ano que vem, se Deus quiser, comece a operar como unidade de suporte aéreo. Tem a aeronave já, tudo pronto, só depende do local de pouso no hospital aí de atendimento. Tá? Eu acredito que a vontade política deve acontecer aí no próximo ano e eles passem a operar com a aeronave.
às vezes da ocorrência longe, fronteira e tal, o deslocamento terrestre demora ali pelo menos 1 hora, tá? O deslocamento aéreo levando o médico e o enfermeiro vai demorar 10 minutos, 15 minutos no máximo. Faz a diferença entre a vida e a morte. Em São Paulo, para quem acompanha e vê o Datena, Bandeirantes, né, sempre tem lá o águia descendo e macacãozinho laranja e preto, mostrando, ele define como o voo da vida, né, Datena. Faz a diferença. De uma ação específica de vocês, porém, um médico, cirurgião, uma enfermeira que vai estar em um posto de saúde, tudo vocês vão ter todo esse processo. Vocês pensam que há essa preparação ou tem que ser uma busca do profissional pós-formação? O fato de a gente mexer com vidas, situações não só, né, só a vida, mas um ambiente complexo, né, como esse último deslocamento, ao risco da gente ser baleado também numa ocorrência de troca de tiro, né? Então, assim, na minha formação eu tive 1 ano e meio de psicologia na faculdade, 1 ano e meio, né? Eu acho que isso me ajudou bastante. Mas a instituição Grau também, ele nos fornece apoio psicológico, tá? Para quem necessita, ou a gente vê que o colega está um pouquinho mais desatento, alguma coisa, a gente pode indicar também, tá? Mas é algo opcional, é o profissional que busca. Isso, busca. Não faz parte de um treinamento. Não, a gente tem alguns, frequentemente ela manda via e-mail, né, alguns, pra gente completar algumas coisas assim, algumas avaliações sim. Fazendo triagem, triagem. estado do ok. Exatamente. Legal. Bom. Além de os treinamentos, você está dando agora também, igual semana passada teve um treinamento em São Paulo, e dentro do treinamento, das 2 vezes que eu fui para São Paulo, teve um período, sempre são 2 dias, um período que foi com a psicóloga. E ela faz também testes e orienta também. Aí na faculdade a gente também tem, eu tive 6 meses de psicologia. A nossa foi bem básica. Vocês tiveram entrevista e entrevista é desclassificatória? Porque é um concurso, vocês falaram. Existem alguns cargos que a entrevista desclassifica. Sim, a gente no grau não teve avaliação psicológica como pré-requisito. Entendi. Tá? Na verdade, em relação à formação, eu acho que, pelo menos na enfermagem, é bastante falha no atendimento pré-hospitalar de forma geral. Então, eu não saí da faculdade preparada para atuar nesse ambiente. Tudo que eu aprendi foi depois que eu me formei. Então, a minha formação foi para o hospital, atenção básica, não teve nada de pré-hospitalar. E eu me formei numa universidade federal, que a UFSCar é uma faculdade boa. Então, eu acho assim, que os profissionais, no meu caso, saíram sem esse apoio, sem essa formação, porque é um ambiente totalmente diferente. Cada hora é uma ocorrência, cada hora é um tipo de atendimento, você não sabe o que vai atender e você está muito exposto, está muito perto da família, das emoções, do sofrimento. Então, eu acho que é importante a gente ter esse apoio no nosso serviço, no caso, que tem disponível hoje, porque a gente não tem esse apoio durante a universidade, a preparo. Acho que um pré-requisito para trabalhar não só no bombeiro, mas no grau é gostar da adrenalina. Não vai aguentar. Não existe monotonia, não existe rotina, cada ocorrência é uma coisa diferente, nada é igual. Né? Isso aí é muito gostoso. O rádio está pendurado aí, olha, pode sair correndo a qualquer momento. Né? Tem que sair correndo. Mas vocês não vão para os rodoviários, né? Nós atendemos de Catanduva a Santa Fé do Sul, é a nossa área de atuação. Rodoviário também? Também. Sim. Novo Horizonte, Pedro, um pouquinho mais longe. Isso. Então a gente pode ser acionado para qualquer uma dessas cidades. Lógico que isso não vai soltar a gente fazer um atendimento numa parada cardíaca em Fernandópolis. Mas um acidente de 2 ônibus com múltiplas vítimas, certamente a gente vai ser designado para essa ocorrência. Aí o helicóptero ajudaria muito. Sim. Ajudaria muito. Alguma pergunta, pessoal? Eu posso fazer? Aproveitando. Eu queria, né, que eu vi o vídeo do deslocamento, né? Como é dirigir numa situação dessa, num trânsito caótico de São José do Rio Preto? Por exemplo, no horário de pico, que você tem que passar ali na Washington Luiz, por exemplo. Qual é a conscientização das pessoas? Porque assim, quando a gente aprende a dirigir, faz aquele cursinho,
né? E a gente tem a instrução, tá com a sirene ligada em uma situação, você tem que dar algum jeitinho de encostar o carro para dar preferência. Como que acontece isso aqui? Em São José do Rio Preto, ele é bem complicado. O trânsito aqui é um trânsito, assim, não é adequado pela cidade. Além de ter muito veículo, até a sinalização é meio complicada. Então a atenção tem que ser dobrada ao extremo. O que a gente tem que colocar, especialmente, é controlar a adrenalina. Porque não a sirene, o deslocamento, a emoção de chegar, que às vezes paga que é uma criança, às vezes paga que é um idoso, uma criança engasgada. Então você já tem a adrenalina no deslocamento. Então você vai ter que controlar isso. Primeiramente, a segurança da equipe, só avançar quando tem condições. E a colaboração do pessoal também, de quem está no trânsito. É muito importante, porque alguns, vê a sirene, ele quer acelerar mais, outros, além de postar para o lado direito, ele fica perdido. Então você tem que ter um pouco de jogo de cintura. Passa adrenalina até também tá dirigindo. Isso. Então, às vezes, fora isso, eu particularmente, costumo olhar quem está na direção. Porque, querendo ou não, às vezes tem uma diferença, é um idoso, a pessoa que tem um pouco mais de demora para reflexo. Então, eu costumo esperar um pouco, esperar a limitação da pessoa. Porque às vezes se aperta tanto a pessoa, ela trava, piora mais ainda, né? Aí tirando isso, aí a gente passa os apuros, mas... E detalhezinho, lá no bombeiro os motoristas são escolhidos a dedo. Eles são pilotos. Né? Não é só aquele mais habilidoso, mas é como ele falou. Fazendo foi Mais motorista de atencioso. ônibus, né? Eu conheço o Rio Preto bem, eu trabalhei no São Santa Luzia há 10 anos, né? Então eu conheço algumas rotas de fuga e isso ajuda bastante. E dirigir ônibus aqui não é fácil. Aí é isso onde você começa a olhar não só o carro, mas quem está dirigindo. Porque às vezes a pessoa está dirigindo, você olha se ela olhou no retrovisor, se ela olhou aqui, então você começa a deduzir que ela te viu. Se ela já te viu é uma grande coisa. Porque às vezes ela nem te vê, você vai ultrapassar ela já passa com você. Mas ninguém está livre de acidente. Infelizmente. Sim. Ainda bem